Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo convidá-los para lermos comigo a porção de um versículo da Bíblia que se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 2, versículo 25, que nos diz assim: pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Louvado seja o nome do Senhor. É uma pergunta bastante interessante. Quando o homem peca contra o outro, quando o homem infringe o direito do seu próximo, os juízes e os advogados intercederão entre as partes. Mas pecando o homem contra Deus, quem intercederá por ele? Jó, no seu livro, no capítulo de número 9, Jó tinha a mesma necessidade. Vejamos o que diz a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo de número 9, versículo 30 ao versículo de número 33. Veja o que está escrito: ainda que me lave com a água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergerás no fosso, as minhas próprias vestes me abominarão. Verso 32. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. A mesma necessidade que Samuel no seu livro expressou, como eu já li, pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Mas pecando o homem contra Deus, Jó teve a mesma necessidade quando diz, porque ele não é homem como eu. Ou seja, entre homem e homem é fácil de se mediar, mas entre homem e Deus, aí a situação é bem mais séria. Louvado seja o nome do Senhor. Jó bradou no versículo 33 do capítulo 9, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Árbitro é um mediador. Quando está acontecendo uma disputa esportiva entre duas partes, tem um árbitro para mediar. Jó sentia aqui a necessidade de exatamente um árbitro para ser o mediador entre Deus e o homem. Por que não tinha este árbitro? Por 3 motivos. Aliás, 2 motivos. Me perdoe. Primeiro, a incapacidade humana. Não existia, aleluia, um homem que tivesse a capacidade de ser o mediador, de ser o árbitro, de ser a parte que entraria, aleluia, no meio destes que estavam em litígio, Deus e o homem. Não havia um homem, não tinha ninguém. É o que Jó diz no verso 30 e no verso 31. Ele diz assim: ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergerás no fosso
e as minhas próprias vestes me abominarão. Ou seja, suas próprias vestes rejeitariam o seu corpo por causa do seu pecado e da sua imundície. Imagine Deus. O segundo motivo está no versículo 32, que Jó diz, porque ele não é homem como eu. Deus não é um homem, louvado seja o nome do Senhor. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, na primeira epístola que ele escreveu a Timóteo, Paulo responde esta pergunta, que nos traz um alento neste momento. Está em 1 Timóteo, no capítulo de número 2, e o versículo 5, aonde Paulo brada, parece assim que respondendo, aleluia, a interrogação feita tanto por Samuel como por Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz o que eu vou ler para os nossos irmãos e nossos ouvintes. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, o homem. Sim, meu irmão, sim, meu amigo, Deus veio em resposta e enviou o mediador, enviou o árbitro para se colocar entre, aleluia, ele e o homem infrator. Louvado seja o nome do Senhor. Deus proveu o mediador desejado. É exatamente o que nós vemos na passagem que eu disse, que eu li para os irmãos. Cristo foi constituído por Deus como mediador. É o que nós vemos também em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, no versículo de número 4, aonde Pedro, também inspirado pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte, aleluia, capítulo de número 10, versículo de número 4, oh aleluia, porque há um só Deus, aí foi Paulo que disse, porque em cima do céu, embaixo do céu, nem em outro lugar qualquer, há um nome dado pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, Lucas, escrevendo no capítulo 4, no versículo 12, ele diz claramente, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Jesus é este mediador. E tem mais, meu irmão e meu amigo, ele foi constituído como o único mediador. Não existe nenhum outro mediador, nem nenhuma outra medianeira que possa se interceder por você diante de Deus. Cristo, segundo João escreveu na sua primeira epístola, no capítulo de número 1, ele foi constituído o único advogado entre Deus e o homem, o único que tem condições de mediar, de advogar, aleluia, a causa do homem. Primeira epístola de João diz o seguinte, aleluia, deixa eu ler para os meus ouvintes, aleluia, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tens um advogado, aleluia, Cristo Jesus, aleluia, o Filho do homem. Ele diz assim, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Na primeira parte do primeiro versículo, ele recomenda, filhinhos, não pequeis, mas se pecares,
tens um advogado. E aqui ele mostra claramente, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, Cristo Jesus é a resposta de Deus para a inquietação de Samuel. Pecando o homem contra o homem, os juízes julgarão, os juízes resolverão. Mas pecando o homem contra Deus, quem intercederá? Quem julgará? Aleluia! Jesus é a resposta para a inquietação de Jó. Quando Jó diz, não há entre eu e ele um árbitro, não há uma pessoa que medie, não há uma pessoa que faça a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é esta pessoa. O homem é incapaz de se reconciliar com Deus sem não ser pela mediação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vemos agora o apóstolo São Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 5. Veja o que Paulo diz aos Romanos após este mediador ter vindo ao mundo, aleluia, e ter padecido na cruz do Calvário em nosso lugar. Paulo diz, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Havia entre o homem e Deus um conflito. De um lado, um Deus santo, um Deus justo, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, mas um Deus justo, reto, que ama o homem, mas aborrece o pecado que está no homem. Do outro lado, o homem, infrator da lei de Deus, desobediente, afastado de Deus nos seus pecados, nas suas concupiscências, incapaz de se aproximar de Deus. Aí veio Jesus Cristo, aleluia, fazendo a paz através do sangue e da sua cruz, fazendo a reconciliação entre o homem e Deus. Por quê? Porque Jesus pagou na cruz do Calvário o que a lei de Deus exigia, a justiça de Deus exigia, a palavra de Deus requeria. E nós vemos ainda agora Paulo escrevendo aos Romanos novamente, no capítulo 8, Paulo brada: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O homem, aleluia, mediante este árbitro, mudou de posição. Antes o homem era morto nos seus delitos, nos seus pecados, condenado. Não porque Deus fosse injusto, ou que Deus seja injusto. Pelo contrário, exatamente porque Deus é justo. Louvado seja o nome do Senhor. E por ser justo, a sua palavra, o seu reto juízo, exigia do homem, aleluia, algo que este homem não podia de maneira nenhuma fazer. Aleluia, paz. Louvado seja o nome do Senhor. E isto, meu irmão, meu amigo rádio ouvinte, já estava simbolizado lá no tabernáculo e no templo também que foi construído. A Bíblia diz que entre o lugar santo e o santíssimo tinha um véu que fazia a separação, um véu que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, adentrava naquele lugar, levando sangue, aleluia, ali ele fazia a expiação por ele e pela nação pecadora, uma vez no ano. Mas a Bíblia nos diz que quando Jesus Cristo de Nazaré, o árbitro, aleluia, o mediador de uma nova aliança, aleluia, de uma melhor esperança, deu um brado na cruz do Calvário e disse:
Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A Bíblia nos diz que o véu do templo rasgou-se de alto para baixo. Observe bem duas coisas que eu quero dizer. Segundo o historiador Flávio Joséfo, do primeiro século, aquele véu não era um véu de um tecido fino, era feito de peles de animais e que seria necessário 2 mulas puxando no sentido contrário para o rasgar, mas mão invisível rasgou aquele véu. E a segunda coisa que eu quero lhe chamar a atenção neste episódio é que foi de cima a baixo, ou seja, foi Deus, aleluia, aceitando a mediação, oh glória, que seu Filho Jesus acabara de realizar no Calvário. Cristo disse: Pai, está consumado, feito, terminado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Deus aceitando, rasgou de alto a baixo a separação, acabou-se a inimizade, houve um árbitro Samuel, houve um árbitro Jó, respondendo às vossas perguntas. Sim, na plenitude do tempo está escrito, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para se tornar o único mediador entre Deus e o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Os homens têm constituído para si N mediadores e medianeiras, aleluia, para ver se de alguma maneira conseguem chegar-se a Deus, consegue preencher o vazio que os seus corações têm, mas só há um mediador entre o homem e Deus, Cristo Jesus, o homem. Só ele foi constituído como mediador. Portanto, o conselho que eu te dou, a orientação que eu te dou neste momento, constitua Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Entregue sua vida a Ele. Entregue seus caminhos a Ele. Aleluia! E você vai ver, meu irmão, meu amigo, rádio ouvinte desta emissora, que Ele vai fazer a paz entre você e a pessoa maravilhosa de Deus. Porque Ele não é homem, bradou Jó. Aleluia! Ele não é homem como eu. Samuel disse, pecando homem contra o outro homem, o juiz vai lá e julga a causa e chega a um resultado. Mas pecando homem contra Deus. Você hoje sabe, aleluia, Jó não soube isto de imediato. Samuel morreu na esperança, mas nós que estamos na nova aliança, conhecemos este mediador maravilhoso, este mediador bendito, aleluia, que na sua cruz, ao estender os seus braços, ele fez a paz, aleluia, paz tão necessária, paz tão buscada, em N coisas, em sacrifícios de animais, em rituais, em regras, em normas, em um pouquinho aqui, um pouquinho ali, como está escrito na Bíblia. Mas vindo Jesus Cristo, oh aleluia, sobre, como diz o escritor aos Hebreus, uma melhor aliança, um melhor sacrifício, um melhor sangue, uma melhor oferta. Ele fez a paz entre Deus e cada um de nós. Portanto, meu querido amigo, minha amiga, meu amado irmão rádio ouvinte, constitua Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Entregue sua vida a Ele. Confia nele, como está escrito no Salmo. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. O problema é que as pessoas até dizem que creem em Jesus, mas procuram mediadores, medianeiras, procuram aleluia, caminhos que os leve a Deus. Deus te abençoe. Fique com esta palavra neste momento. Saiba que só há um mediador entre Deus e o homem. Cristo Jesus, o homem. Só Ele.
Só ele, só o sacrifício dele, Deus aceita, agradou a Deus, satisfez a exigência da lei de Deus, porque ele ofereceu um sacrifício santo, inocente, justo e bom, que preencheu todas as nossas necessidades. Podemos cantar como canta o cantor sacro: vivo, feliz e alegre com Jesus, porque ele entrou no meu lar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Espírito Santo de Deus ministre ao teu coração o entendimento desta palavra. É o que eu desejo em nome de Jesus. Amém.